esse assunto, eu vou pedir para você fazer a leitura para mim, tá? Já é. E parando aqui nos pontos. Nós vamos, esse é um dos livros mais importantes, se puderem comprar mesmo de segunda mão. Aliás, de segunda mão é mais barato, né? Os Ensinamentos do Sr. Chaitanya. Isso aqui, na verdade, é um livro de Bhaktivedanta Thakur, e que Prabhupada refez o livro e fez mais algumas inserções nesse livro. Está muito bom esse trabalho aqui. E são tudo ensinamentos, instruções. E hoje vamos falando algumas instruções importantes. Começa por aqui, assim, tá essa marca aí, tá? Nesse ponto, porque esses pontos aqui são pontos que eu gostaria de falar, que é o devoto, a relação dele com a consciência de Krishna, a relação dele com o Guru, a relação dele com todos os Vaishnava. Tem várias coisinhas aí que a gente vai falar, que eu acho muito, muito importante. Para quem já é iniciado, para quem já vocês não são iniciados, né? O serviço devocional pode ser regulado ou afetuoso. Pode ser regulado ou afetuoso. Regulado ou afetuoso. Regras, regulações ou afeto. Quem não desenvolveu transcendental afeição por Krishna deve conduzir sua vida segundo as direções e regulações das escrituras e do mestre espiritual. Isso chama-se Bhakti Vaidya Yoga. É a yoga com regras e regulações muito restritas que você é obrigado a seguir se você ainda está muito imaturo, digamos, está muito atrás na consciência, não consegue entender a consciência de Krishna. A consciência de Krishna ela tem que entrar no nosso coração e não entrar no nosso intelecto. Por isso que frequentemente eu estou dizendo, não vão ao Google. O Google não vai dar nada. O Google não é um bom mestre espiritual. Não vai dar nada, vai dar confusão. Está cheio de artigos por pessoas até meio famosas que está com erros ou de filosofia ou de Siddhanta. Então, como é que você vai avaliar uma coisa do Google? Eu sei avaliar. Como se você sabe avaliar? Não sabe. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Passa por pessoas muito... Eu falei com um amigo lá de Itajaí, tinha um rapaz fazendo historinha lá, e eu disse assim, mas olha o que ele está fazendo, não entendi. Eu não vi, vou dar uma olhada. E aí, de repente, ele tirou ele da brincadeira, né? Não está dando mais aula, né? Mas ele fazia absurdo. É que no afã de mostrar conhecimento, alguma coisa, que é uma tendência nossa, às vezes cometemos falhas. Por isso que a consciência de Krishna tem sempre o Guru. O Guru é aquele que vai lhe passar o significado correto do Shastra e do ensinamento. Então essa regrinha ela é necessária. Prabhupada colocou isso muito forte. Vanda Maharaj também coloca bem forte essa questão das regras e regulações. Prabhupada era tão forte que obrigava as pessoas, todos tinham que levantar cedo, tomar banho frio, 4 horas tinha que tomar banho frio. E olha que em Nova York a temperatura é bastante baixa, né, para tomar banho frio. Isso não é necessário, na verdade. Não é necessário, mas era uma forma de disciplinar os seus alunos. No Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami aconselha a Maharaja Pariksit. Tasmad Bharata Sarvatma Bhagavan Ishwaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Madhavyascha Bhayam. Ó melhor entre os Bharatas, o dever primordial de quem deseja se tornar destemido é ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus, Hari, cantar sobre ele e sempre lembrá-lo. O Senhor Vishnu deve ser sempre lembrado, deveras. Ele não deve ser esquecido nem mesmo por um momento. Ele é a essência de todos os princípios reguladores. Conclui-se, portanto, que ao considerarmos todas as regras, regulações, atividades recomendadas e proibidas que são reveladas nas Escrituras, lembrarmos-nos do Senhor Supremo é invariavelmente a essência de tudo. Lembrar-se da Suprema Personalidade de Deus, que se encontra no coração, é a meta do serviço devocional. Quando o serviço devocional é executado pura e afetuosamente, não se cogita em princípios reguladores. Não existem os faças
e os não fáceis. As regras e regulações são para as pessoas que realmente ainda não entenderam, não colocaram no seu coração a consciência de Cristo. Ele fala aí que Maharaj Parikshit, né, está recebendo instruções de Sukadeva Goswami? Sukadeva Goswami? Sukadeva Goswami não é uma pessoa que vai falar o Bhagavad Gita assim, ou o Srimad Bhagavatam assim. Ele é simplesmente um eterno Saparshada de Irada. Ele é um papagaio de Irada. E ele vai ensinar para... ele diz assim, ó, melhor entre os Bharatas. Ele era o melhor porque ele era o rei. Mas mesmo como rei, ele se desviou da consciência de Krishna. Ele não estava fazendo mais, então ele tinha que aprender as regras, porque ele tinha pouco tempo de vida. Ele tinha uma semana de vida. E aí ele foi ouvir o Srimad Bhagavatam para aprender de novo a ser devoto e obter as regras e obter um final feliz para essa existência dele aqui, porque ele tinha se desviado. Ele estava como rei, mas estava usando o seu reinado de forma mundana e não de forma espiritual. Todavia, em regra, devem-se aceitar os seguintes princípios para a execução adequada do serviço devocional. Agora vai vir os faça e os não faça. Faça e não faça, são muitos. Vamos comentar sobre cada um deles. O primeiro, refugiar-se em um mestre espiritual genuíno. se você não toma abrigo de um mestre espiritual, e resolve ir por conta própria, não, mas isso eu sei, eu vou ler, eu vou ver na internet, vou pegar o melhor de cada um e vou ser um devoto de Krishna. Isso não é possível, porque a consciência de Krishna não é algo intelectual, não tem nada a ver com o nosso intelecto, e sim com o nosso coração. Então você tem que servir o Guru. Tem o verso 434, se não for a memória, do Srimad Bhagavad Gita, que dá exatamente essa direção. Tadvidi paranipatana pariprashnena sevayam padekyantegianangena statuvadarshinaha. Se você quer ter o conhecimento, receber o conhecimento, ter o conhecimento dentro do seu coração, se aproxime de um mestre espiritual que já viu o conhecimento. Ele é um darshinaha. Ele tem o conhecimento já visualizado, ele tem a visão do conhecimento correto. E ele vai lhe conceder essa mesma visão, desde que você preste serviço, você faça perguntas para ele, perguntas relevantes, tente buscar o conhecimento como o Guru. Não é perguntar por aí, é perguntar para o Guru. Faça perguntas relevantes. Sirva o mestre espiritual. Tem que servir, tem que ser um servo do mestre espiritual. Você servir o mestre espiritual, com toda certeza, ele vai lhe revelar o conhecimento. O conhecimento vem por revelação e misericórdia. Não é por capacitação individual. É revelação. Você tem que seguir essas instruções do Bhagavad Gita, que são dadas pelo próprio Krishna. Aproxime-se do mestre espiritual, receba a iniciação dele, faça-lhe serviço, faça perguntas relevantes, ele vai lhe revelar o conhecimento. É revelação, isso é uma misericórdia. Não tem nada a ver com a capacidade intelectual de uma pessoa obter tais e tais informações aqui e acolá, lendo tais e quais livros, ouvindo tais e quais devotos na internet. Não é para aí, aí você não recebe a revelação, você recebe o conhecimento intelectual. Você passa a ser apenas um pandita, ou seja, uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem a realização do conhecimento. O conhecimento tem que ser realizado, tem que ser vivenciado. Você tem que saber que o conhecimento existe, não por questão intelectual, não por entender ele intelectualmente, mas porque ele entrou no seu coração e você está realizado com aquilo. Receber a iniciação do mestre espiritual. Já está incluído aí, que eu já falei, né? Receber a iniciação. Se você pretende ir por conta própria, by yourself, como se diz lá em inglês, né? Faça por conta própria. Eu já tive vários casos que apareceram na minha frente, alguns talvez o Mano até conheceu. Se você precisa tomar a iniciação, isso é importante, a iniciação. Assim, eu conheci várias pessoas que diziam assim, mas isso aí
Eu não vejo, claro, pessoas intelectuais, assim como, por exemplo, advogados, juízes, e que apareciam no meu espaço antigamente. Elas não achavam interessante. Inclusive essa moça que me ajuda mensalmente, ela e o Aridar me ajudam, gostam de mim, mas nunca quiseram iniciação. Né? Porque eles acham que não é necessário, que tem que ser uma pessoa boa, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Teu coração. É. A bondade está no modo da bondade, né? É um dos 3 modos da natureza material. É apenas um modo, é um meio que a natureza material te engana, através da bondade. Ela te engana através da paixão, através da ignorância e também através da bondade. É claro que a bondade é o item menos dos não elevados, é o menos deles. Ela é o que mais te deixa preparado para, de repente, iniciar a consciência de Krishna. Mas não é ali que tu tem que ficar. Ah, vou fazer coisa boa, vou ajudar os pobres, vou ajudar as velhinhas lá da Loma do Pinheiro. A Jaciri vai fazer um grupo aí para ajudar as velhinhas, de repente, futuramente ela vai estar lá. Né? Vamos ajudar as velhinhas desprotegidas da Loma do Pinheiro. Vamos ajudar as crianças desamparadas lá de Canoas, enfim, essas coisas. Isso leva você a ter realização na plataforma material só. E geralmente as pessoas que fazem isso não fazem pelos outros, fazem por si mesmo. Para buscar pratista, ou seja, reconhecimento. Ela quer ser reconhecida por isso. Tem várias instituições famosas, não vou dar nome porque vai pela internet aí, né? Mas todo mundo sabe, né? Várias instituições famosas, que as pessoas lá todas chiques lá, né? Atrás. Ou que nem a Rede Globo. A Rede Globo eu falo, não tem problema. A Rede Globo faz um programa no fim do ano, fica um monte de bonitões e bonitonas lá pedindo dinheiro e depois ela entrega o dinheiro em nome dela. Ó, eu que estou entregando a Rede Globo. Ela pega dos outros para entregar para os pobres. Vamos da gente? Servir o mestre espiritual, o terceiro. Sim. Esse está no verso 434 que eu falei, né? Servir o mestre espiritual, fazer serviço para o mestre espiritual. Não é fazer serviço assim, à la louca. Você tem que sempre perguntar para o mestre espiritual. Eu já falei isso várias vezes. Pergunte. Eu gostei, por exemplo, ele esteve lá em casa essa semana, foi sexta ou sábado, sexta, né? Quinta, né? Ele falou lá, apesar de ele não ser meu discípulo direto, ele é discípulo de Ivana Maharaj, eu gostaria de lhe servir, o que eu posso servir? É assim que se faz, é perguntar. Certa vez, eu já falei isso várias vezes, Guru Maharaj estava recebendo vários discípulos do interior, vários devotos do exterior, e aí, não é interior, é exterior da Índia. E aí, cada um levantava e dizia assim, fazia um relato, Guru Maharaj, que ele é conhecido como Guru Maharaj, Guru Maharaj, eu abri um espaço maravilhoso, lá botei as deidades, fiz isso, fiz aquilo, para fazer esse seva para o senhor. Ele não pedia esse seva, né? Ele não tinha interesse em fazer templo fora. Como é que a pessoa vai fazer um templo sem perguntar para ele, né? Como que ela vai fazer isso? Né? Não, tem que perguntar para o Guru. O que eu posso... Na verdade, ele não deve oferecer, perguntar o que eu posso fazer. Se ele pedir para você dizer o que você gostaria de fazer, aí você diz. Mas não você coloca na frente, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Você tem que perguntar o que eu posso servir, Gurudeva. O que eu posso fazer? Qual é o serviço que eu posso fazer? Ou então, se ele lhe pede um serviço, você faça o serviço. Porque isso é muito, muito forte. É servir o Guru. É muito forte. Eu passei um bom tempo com vergonha de falar sobre esses tempos, porque parecia que eu estava falando de causa própria, né? Mas aí, não, tem que falar. E eu realmente entendi que se eu não fizer isso, as pessoas não vão entender a natureza da consciência de Cristo. A natureza da consciência de Cristo é servir. Servir. E servir não só o Guru, mas como eu disse antes, servir até os Vaishnavas, os outros Vaishnavas. Quem servir o seu irmão espiritual, você está servindo ao Guru. Né?
Mas o irmão espiritual precisa de uma coisa, sei lá, a Tia Siri precisa limpar a cozinha, fazer uma limpeza, que está uma sujeira danada lá, né? Pede para alguém, que alguém pode me ajudar, vai lá, é para mim o serviço. Entendeu? Quarto item, indagar no mestre espiritual e aprender dele a amar. Indagar, fazer perguntas para o mestre espiritual, não fazer pergunta para o tio Google ou para outra pessoa, é para o mestre espiritual. Você tem que fazer pergunta para o mestre espiritual, ele vai lhe ensinar a responder suas perguntas, mas com um item muito forte ali, que é ir em direção à prema. A busca da consciência de Krishna é ir em direção do amor. Então ele vai lhe passar, não uma coisa seca e fria, mas algo que vai lhe direcionar para Krishna Prema. Quinto item, seguir os passos das pessoas santas devotadas ao transcendental serviço amoroso ao Senhor. Ter elas como nosso padrão, né? Vana Maharaj, Narayana Maharaj, Srila Prabhupada, né? Dante Maharaj. Esse não. É assim, não é imitar essas pessoas, é seguir o que ela instrui. Imitação não. Houve um caso que eu já comentei com alguns sabem, outros não sabem. Tinha um devoto que ainda está por aí fazendo outras, está brincando de Shiva e tal, e ayahuasca também, né? Que você... Coincidência. Coincidência. Aí ele era um sannyasi. A primeira coisa que ele comprou uma bengala, igual a de Prabhupada. Ele era novinho, 20 e poucos anos, 28, 29, 30 anos, com aquela bengala, com a cabeça levemente erguida, porque Prabhupada era baixinho, então Prabhupada sempre andava com a cabeça erguida, assim, bem erguida. E ele andava com aquela coisa assim, imitando Prabhupada, até os jeitos de falar, assim, as coisas que Prabhupada falava, ele repetia como se fosse dele. Isso não é seguir uma pessoa santa, isso é imitar uma pessoa santa. Isso não se faz, jamais. Sexto item, estar pronto para abandonar toda espécie de desfrute e miséria em favor da satisfação de Krishna. Nós tivemos uma aula quarta-feira boa sobre isso, né? Que nós somos no mundo dos nomes e das formas. E isso nos seduz o tempo todo. Nós queremos as coisas com nomes. Computador, e não sei o que, um sofá, e isso e aquilo. E colocamos a nossa vida inteirinha em cima dessas coisas. E devemos abandonar essas ideias de buscar essas coisas, e sim buscar a consciência espiritual, a consciência de Krishna. Esse é o legado que nós vamos levar. Eu vi, por exemplo, rapidamente o Tia Siri falando lá para as meninas, né, sobre o corpo e tal, né? Tá bem, mas o corpo, na verdade, não é o corpo. Se você examinar as pessoas pelo corpo, vai acontecer... Eu falo isso pra mim. Tu vem falando, né? Se você examinar as coisas... É o caso dos namorados e namoradas. O que é que eles fazem? Essa gata é muito gostosa. Esse gato eu vou ter que pegar ele. Daí fico com aquela impressão externa. O que acontece? 3 meses depois já está a Terceira Guerra Mundial entre eles. Porque tu não conheceu a pessoa. Tu olhou para o corpo da pessoa. Ela é gostosa, então eu vou ficar com essa gata. Eu nem sei o que é gostosa, né? Porque se ele pega e corta os pedaços, vai comer. Mas enfim. Isso é uma visão superficial, não só como namorado, mas em tudo na vida. A gente não pode ter essa visão superficial das coisas. A gente tem que conhecer a pessoa como ela realmente é. Nós somos almas espirituais, nós não somos o corpo. Estamos cansados de saber disso, estamos cansados de ouvir isso, mas temos que realizar isso, ou seja, vivenciar isso. Nós não somos o corpo. Não olhe para a pessoa porque ela é bonitinha, ou porque ela se veste bonitinho, se veste engraçadinho, ou porque ela é gostosinha. Não é essa a forma de conhecer uma pessoa.
O relacionamento com uma pessoa às vezes é mais demorado, inclusive. Pode demorar muito mais tempo. Não pode ser assim. Porque as próprias pessoas não se conhecem, como é que ela vai se descortinar para outro, né? Então, se você começa pelo corpo e termina pelo corpo, vai terminar em qualquer situação, com o pai, com a mãe, com o filho, qualquer situação. O corpo não. Olha a pessoa que está naquele corpo. Essa que é a verdadeira consciência espiritual. 7º item. Viver num lugar onde Krishna mostrou seus passatempos. Esse é um item muito interessante e muito importante, porque as pessoas, agora tem que morar em Vindravana. Estou ferrado. Né? Tem que morar em Vindravana. Para começar, tu tem que receber. Não é assim, a Índia deixa tu visitar. Mas não é morar, para morar não é assim. É tão difícil como em qualquer outro lugar. Então, mas como é que eu vou morar em Vindravana? Aí nós temos a iluminação de vários, Siddhara Maharaj, Narayana Maharaj, eu não sei se Vanda Maharaj, mas talvez ele tenha tocado também nesse item, né? Vindravana não é um lugar específico geograficamente falando. Não é um lugar assim, geograficamente falando. É um lugar que você alcança com a sua devoção. É um lugar onde Krishna faz os seus passatempos em qualquer lugar. Mahaprabhu veio e disse: a consciência de Krishna vai se espalhar para todos os lugarejos, todas as vilas, todos os cantinhos. Nós estamos aqui, na Lomba do Pinheiro. Quem diria 30 anos atrás que a Lomba do Pinheiro ia ter consciência de Krishna? Mas está aqui na casa, ainda na casa da Jayashri, menos ainda. A mãe da Jayashri nem sabe, coitada, né? Perdeu a casa, nem está sabendo. Tomamos conta da casa dela. Então, os passatempos de Krishna em Vindravana não são os passatempos de Krishna numa Vindravana geográfica, física. É realizar esses passatempos, vivenciar esses passatempos, ter cuidado com esse passatempo, meditar nesses passatempos e vivenciar como aquelas golpes, como aqueles gopas que estavam lá, levar o tempo todo Krishna no coração. Todo o tempo. Ele até falou um verso de Srimad Bhagavatam ali que diz alguma coisa com respeito a como é que diz aquele verso de Srimad Bhagavatam que estava aí, que falou aí? Todo ele vai que só diga. Só diz. Ele diz que o princípio transcende todos os princípios, é lembrar-se sempre de Krishna, tá? Além de todas as regras e regulações. Então não é isso. Estava pensando, tu falou uma coisa ali antes, que é o Mahaprabhu, que Krishna ensina no Bhagavad Gita, que você tem que pensar todo o tempo nele, ouvir sobre ele, pensar nele e lembrar dele. Essa instrução é chamada de Sarva Gurhyatam. Sarva Gurhyatam. Gurhyatam significa extremamente confidencial. Sarva Gurhyatam é a mais confidencial de todos os ensinamentos confidenciais. É um ensinamento extremamente confidencial. Ninguém tem isso a não ser os devotos. Você tem que ouvir sobre Krishna, ouvir Harikatha, ouvir a consciência de Krishna. Não é ler em livro, é ouvir. Você tem que ouvir a consciência de Krishna, tem que escutar a consciência de Krishna. E aí você vai falar, você vai cantar, vai repetir como você ouviu. E aí você vai lembrar, tem que lembrar. Tem um verso tem 2 versos no Bhagavad Gita, 2 versos, que está esse Sarva Gurhyatam bem expresso. Um no capítulo 9, que eu não me lembro do verso, e outro no capítulo 1865. No 1865 está dito lá, pense em mim, pense em mim, mantenha sua mente fixa em mim o tempo todo, seja meu devoto, sirva-me, preste-me pranas, e você será se você assim fizer, será muito querido por mim. Muito querido por mim. Krishna disse esse verso 2 vezes. É o único verso que ele fala 2 vezes no Bhagavad Gita. Por que será que ele falou 2 vezes? Porque é um verso Sarva Gurhyatam, extremamente confidencial. Tem gente que pensa que é o verso 1866, não, esse verso 1866, ele
ele não é confidencial, ele é instrução final. Instrução final é uma coisa, confidencial é essa. Sarvadharman Parityaja Maneka Sharanava Jahantua Sarvapebyo Cheisha. Ele significa um verso com a instrução final. Qual é a instrução final? Abandone todas as atividades que você pensa que tem o dever de cumprir. Todas. Sarvadharman. Sarva é todas. Dharma é todas as atividades que você faz e pratica achando que isso tem que ser feito porque a vida é assim. Sarvadharman Parityaja. Abandone. Todo. Abandonar é tirar da mente, é tirar da cabeça e colocar Krishna no lugar disso tudo. Krishna. Então aí entra o verso anterior. O verso anterior é uma instrução extremamente confidencial. E Narada Maharaj fez várias aulas sobre esse verso e deu origem a um livrinho. Como é que é o título do livro? O Néctar de Govinda Lila. Néctar de Govinda Lila. Esse é o livrinho. Busque na internet, compre usadinho, Néctar de Govinda Lila. Ali está a informação mais confidencial de toda a consciência de Krishna. É a mais confidencial de toda. Não tem nada mais confidencial. É aquilo que aquele verso é como as gopis e as mandjaris agiam. Elas agiam exatamente como está naquele verso ali. Só elas faziam isso. Nós temos que seguir a instrução. Eu tenho uma pergunta, qual a razão da confidencialidade? É porque isso não é para ser exposto para as pessoas que não são devotas. Se as pessoas não são devotas, como é que elas vão entender algo confidencial? Entendeu? Devoto é aquele que está colocando a sua vida em consciência de Krishna, está se entregando para Krishna. Então Krishna abre para ele as informações mais confidenciais. Ele não abre para mim que está seguindo lá o João de Deus, por exemplo. Mal utilizado, né? Hã? Para que não seja mal utilizado. Não é só isso, é que essas pessoas não vão entender. Elas não vão entender. Elas não vão entender. A pessoa comum não vai entender essa informação. É só um devoto de Krishna que é capaz de compreender as coisas de Krishna. Então, quando Krishna entrega para o devoto sincero, devoto sincero, não é devoto sábio, é devoto sincero, é sinceridade no coração. Ele entrega para o devoto sincero os ensinamentos mais preciosos. Eles são chamados de Sarva Gurhyata, altamente confidencial, porque só o devoto é capaz de entender coisas tão confidenciais. Entendeu? Obrigada. Tem 8. Satisfazer-se com o que quer que Krishna proveja para a manutenção do corpo. Isso. E não ansiar por nada mais. Olha os passarinhos na rua, eles não dormem nervosos. Amanhã será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou comer? Como é que eu vou fazer minha vida amanhã? Os pássaros não pensam, eles deitam e dormem. Eles nem deitam, eles dormem de pé, puleiradinho. E no outro dia saem e comem. Krishna dá tudo para nós. É que a gente não consegue perceber esse ponto. A gente não percebe. Mas Krishna está provendo das nossas necessidades básicas. Comer, se vestir, ter um abrigo. Essas são necessidades básicas. Agora, ter coisas para comprar coisas, tem gente que gosta de entrar em qualquer loja e vou fazer compras. Que coisa mais estúpida que de uma pessoa. Vou sair para fazer compras. Vou ao shopping para fazer compras. Quer dizer, coisas sem necessidade. Aí começa a falar, mas é muito bonitinha essa blusinha. Me dá 3, vou levar Gente, não há necessidade. Eu conheci pessoas que tinham guarda-roupa entupido de coisas que ela não usava, porque ela tinha uma fraqueza de comprar. Isso é pessoa que está numa consciência materialista muito grande. A gente não precisa ter medo de nada. Krishna provém o devoto sincero.
Não é o devoto com capacidade intelectual maravilhosa. É sinceridade de propósito. Sinceridade. Deixa assim, não tem problema. É sinceridade de propósitos. Sinceridade, sinceridade. Tudo tem que ser feito com sinceridade. Não é fazer para fazer um show. Não faça da vida espiritual um show. Né? Vou fazer para os outros verem que eu sou um grande devoto. Até a Tiri está ali, ó, fazendo barulho, a gente vê que ela está lá, né? Se exibindo, né? Se acha... Não é para fazer isso. Entendeu? Fazer um cantinho, quietinho. Segura o sino assim para... Se eu puder falar um pouquinho, já que você está falando da parte de compras, falar um pouquinho a respeito desse movimento que Maia faz, né? Nas datas comemorativas, como agora nós temos essa data celebrada pelos nossos irmãos cristãos, onde o pessoal vai nas lojas, gasta todo o dinheiro para ficar meio ano se preocupando para poder pagar os presentes, porque está nesse... Não precisa nem falar nada, isso é tão evidente. É uma festa da Coca-Cola que até hoje as pessoas estão indo atrás. Isso, a pessoa não dorme um ano pagando as contas dos presentes que comprou. É da Coca-Cola. Originalmente se comemorava o nascimento de Jesus Cristo dia 25 de dezembro e os presentes para Cristo era dado dia 6, que era o dia do é o dia de Reis, onde os reis vieram trazer presente para Cristo. Isso é a origem. Até hoje é assim, por exemplo, em Portugal. Portugal é assim. É dia 6. Mas não é troca de presente. Essa coisa maluca aqui do Brasil e dos Estados Unidos, de outros lugares, é uma coisa muito doida. Mas eu não queria me desviar ali do nosso tema, tá? Por exemplo, ele perguntou o que eu vou fazer no Natal. Eu não vou fazer nada, eu sou devoto de Cristo, eu não sou cristão. O que eu vou fazer? Agora, respeito os cristãos. Claro, Cristo é um dos maiores devotos de Cristo. Ele só fica atrás do Senhor Shiva. Ou Namah Shivaya. Vamos lá? Ou Namah Kristai. Cristais, vamos botar os dois juntos, né? São mais do Senhor Shiva. 9º item. Observar jejum no dia de Ekadashi. É muito... Pode continuar, desculpa. Abre parênteses. Isto ocorre no 11º dia depois da lua cheia e no 11º dia depois da lua nova. Nestes dias não se comem cereais, grãos ou leguminosas. Aceitam-se moderadamente apenas vegetais e leite. E incrementam-se o cantar de Hare Krishna e a leitura das escrituras. Fecha parênteses. Esse é um dia muito importante, o dia de Ekadasi. Tem um negócio lá no Facebook, Ekadasi, como emagrecer. Eu vi, juro que vi. Faça Ekadasi para emagrecer. Claro que se tu ficar em jejum vai emagrecer. Mas o Ekadasi, Eka 1, dá-se 11º. É o 11º dia após a lua nova, a lua cheia, a lua nova, e 11º depois da lua cheia. As duas luas, nova e cheia. As outras não temos crescente, quarto crescente, é a nova e cheia. Ela tem as suas fases, né? suas iluminações. Nesse 11º dia, acontece, aí já vou começar um pouquinho sobre a questão da astrologia, existe toda uma configuração de astros favoráveis para fazer jejum e incrementar a nossa consciência de Krishna. Esse é o dia que se você canta 4 voltas, tenta pelo menos cantar 6, se puder 8, se puder dobra. Se você canta 16, procura cantar 18, 20, se puder dobra. Esse sim é o dia de fazer leituras, ler um texto sobre consciência de Cristo, mas os textos nossos, não textos de terceiros, textos nossos. E eu sempre primo pelas coisas nossas. O que são coisas nossas? É Gaudiya. Item número 10. Mostrar respeito aos devotos, vacas e árvores sagradas, tais como a figueira da Bengala. Figueira da Bengala, a nossa Tulasi Devi, né? O respeito, olha o primeiro item. Qual é o primeiro item, hein?
O primeiro, número 1? Não, desse Mostrar respeito aos devotos. aos devotos, que é a primeira coisa que eu falei quando cheguei hoje. Sim. Respeito aos devotos. Respeitar o devoto, porque tu respeitando aquele devoto, você está respeitando a mim. Ou ao guru do devoto, no caso dos gurus que são discípulos de Vana Maharaj, está respeitando Vana Maharaj. Respeitar os devotos. O devoto não é para tratar como se fosse um oponente, um opositor, alguém que está ali te atrapalhando, mas sim como alguém que faz parte dessa família que você está. Então, respeitar mesmo, muito respeito. Na verdade, eu vejo que vocês não fazem, a maioria não faz, tem que prestar reverência um para o outro. Não precisa fazer reverência como faz para o mestre, mas Hare Krishna, Jai Radha, Haribol, né? Não é beijar, nem abraçar, é prestar reverências. Tem que prestar um para o outro, sempre. Eu vi semana passada o devoto falou uma coisa interessante. Qual devoto? Uma devota de Gurudev, Qual devota? a Chandra, que ela falou que o Gurudev não gosta que falem eu te amo pra ele, por causa que ele leva Fala o quê? eu te amo, por causa que esse eu te amo geralmente Te amo o devoto é material. É só para Krishna. E também por causa que os devotos falam com sentimento material. Amor é só para Krishna, é prema, só para Krishna. Vou repetir, amor não é para o Guru, amor é para Krishna, só para Krishna. Krishna é prema, nem para as gopis, é só para Krishna. E quando eu estava vindo para cá, eu estava lendo um texto, acho que Bhaktisiddhanta Prabhupada falou que o sentimento amoroso que a gente tem que guardar ele dentro de uma caixa que nem uma cânfora. Porque se tu guardar ali, o aroma vai ficar mais preso, senão ele vai se soltar. Quando a gente fala assim, amor no coração, a gente está falando metaforicamente, não é esse amor ordinário. Né? Amor no coração é respeitar os devotos, agir em consciência espiritual um com os outros. Agora, o amor, a gente diz assim, eu amo meu Gurudeva. Não pode. O amor é só para Krishna. Só. Não é nem para Srimati Radharani, é só para Krishna. Ela é o exemplo de como conduzir o amor para o Guru, para Krishna no caso, né? Conduzir para Krishna, não, eu disse Guru, conduzir, elas são exemplo, os gopas são exemplo de amor a Krishna. Prema é amor. É a única coisa que é amor. Esse amor que fala por aí não tem nada a ver. Esse é luxúria, esse chama-se cama, com K. Esse amor aí é cama, com K. Que às vezes vai para cama com C também. Maharaj, então nós devemos desenvolver com relação ao Guru um desenvolvimento de apego? Não, de respeito e saber que o Guru está no lugar, está falando no lugar de Krishna. O que eu disse do Guru? Você tem que servir ele, fazer perguntas relevantes, respeitar o Guru. Isso tudo está no verso 434. Pega o verso 434 do Bhagavad Gita, decorem ele. Né? Se aproximar de um mestre espiritual, fazer perguntas relevantes, servir esse mestre espiritual. Né? Essa é a forma de relacionamento com o Guru. Fazer pergunta, servir, ser um servo dele. Você não pode servir Krishna diretamente. Então Krishna lhe manda o Guru para você servir a Krishna através do Guru. Mas se sente igual um sentimento de afeição, é tranquilo. Claro, afeição e afeto não tem problema. Vai melhor, né? Não, só ficou uma dúvida em relação a essa questão do apego, por causa que no primeiro verso do Manasik Sharanatha Goswami... É um apego ali é metáfora, né? Não é esse apego material que nós temos aqui. Sim. Apego é ficar ligado em tudo que tem a ver com o Guru, tudo que tem a ver com o Krishna. É ficar realmente firme no propósito de seguir a consciência de Krishna. E às vezes nós não temos, é dito que o conhecimento espiritual é atintya. A tintya é inconcebível para os padrões humanos. Então às vezes temos que usar termos que são apenas metafóricos, porque nós não conseguimos o termo correto, porque ele não existe na linguagem comum, entendeu? Então dá pra dizer que é Sharanagata, então. Então dá pra dizer que esse apego no caso é Sharanagata. É essencial que o devoto neófito que está começando a... Devoto neófito é aqueles que estão iniciando, começando a consciência de Krishna. É essencial
que o devoto neófito, que está começando a seguir os caminhos do serviço devocional, observe esses 10 princípios. É muito importante. Esses 10 princípios são capitais, são importantíssimos. Deve-se também tentar evitar ofensas ao servir o Senhor e ao cantar seus santos nomes. É as 10 ofensas que todos nós devemos... Todos que receberam iniciação de mim, eu entreguei as 10 ofensas por escrito. Eu recomendo que leiam ela antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer vandana. Leia ela, leia em voz alta, né? As 10 ofensas, todos os dias. Até que ele fique assim, dentro de nós. Existem 10 ofensas que devem ser evitadas enquanto se canta o santo nome. Estas ofensas são: primeira, blasfemar o devoto do Senhor. Blasfemar o devoto que estão cantando o santo nome é uma das maiores ofensas. Dizer que, ou começar a dizer coisa que, aquele devoto não presta, aquele devoto faz coisa errada. Isso é blasfemar o devoto. Aquele que estiver cantando o seu nome, mesmo que ele cante uma única vez, ele tem que ser respeitado como se fosse um devoto. Segunda ofensa: considerar que o Senhor e os semideuses estão no mesmo nível, ou pensar que há muitos deuses. Isso aí existe muito isso aí na Índia, principalmente, mas aqui já também existe. As pessoas acham que Krishna, tem gente que escreve lá no Google, no Guru Google, né? Bhaktivedanta Guru, Google, né? Escreve que Krishna é o quinto avatar de Vishnu, né? Aí eles começam a dizer que Krishna é um avatar. Krishna não é avatar, ele é avatari. Ele é a causa de todos os avatares. Aqui tem um avatar de Krishna. Ele não é avatar, ele é o avatari. Avatar significa, é o que dá causas aos avatares. E aí começam essas coisas de achar, se ele é um avatar, então Shiva tá acima. Então, eu gosto de Shiva. Ganesha, vou botar o Ganesha lá no cantinho para trazer dinheiro aqui para... Viu, Jashiri? É o Ganesha que tem botado no canto se tu quiser dinheiro, tá? Vou botar em todos. Tem dos cantinhos da casa, tem que ficar no cantinho assim. Não pode ficar na porta, viu? Segue. Isso é entendido, né? Não pode misturar Krishna com semideus e outros deuses e outras coisas. Krishna é único, ele é a suprema personalidade de Deus. Em todo o Srimad Bhagavatam, em toda a escritura, ele é chamado de Bhagavan. Bhagavan significa aquele que tem todas as opulências em grau infinito. Pode ser que tenha uma pessoa muito rica, mas a riqueza de Krishna é infinita. Terceira ofensa, essa vai doer: negligenciar as ordens do mestre espiritual. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Só ouvir. Mas esse cara está exagerando. Eu tenho que fazer isso. Não, vou fazer um pouquinho menos. Dá uma tapeada aqui. Né? A mente é a maior dos inimigos. A mente começa a considerar, se eu cantar 64 voltas, por que eu tenho que cozinhar naquela cozinha lá, quente lá, que nem o Madam, coitado, fez hoje? Né? Por quê? Segue. Ponto. Ponto final. Sobra-nos portal. Quarta ofensa: minimizar a autoridade das escrituras, os Vedas. Esse Bhagavad Gita é legal, mas tem umas coisinhas aí que... isso aí não precisa. Acho que eu posso... essa escritura está exagerando aqui. Eu posso dar um jeitinho aqui. As pessoas pobres, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho que ser bondoso. Eu tenho que cuidar dos cachorrinhos. Cuidado com os cachorrinhos gatinhos, hein? Vocês vão miar na próxima vida ou latir. Se apegar a eles. Quinta ofensa: interpretar os santos nomes de Deus. Você não pode fazer interpretação dos santos nomes. Isso aí significa... Eu já vi isso muito na internet. Por exemplo, eu vi uma vez um Bhagavad Gita que dizia assim, os cinco Pandavas significam os nossos sentidos. Começou assim a frase.
Hã? É o de... Já viu isso aí? Não, Paramahansa Yogananda, não é? Ah, Não, um mais fininho assim. Não é o comentário de Paramahansa Yogananda? Eu sei lá quem é o maluco que escreveu essa bobagem, né? Mas escreveu essa bobagem. Isso é muito comum, interpretar a escritura de uma forma assim. Não é, a escritura não é. Por isso que eu sempre falo, não, cuidado com quem você está ouvindo. As pessoas estão fazendo interpretação, está cheio. O tio Google é muito bom, mas está se tornando para devoto um problema. Sexta ofensa. Cometer pecados apoiando-se no cantar. Hoje eu vou pegar uma mina aí e vou ficar com ela aí, né? Depois eu canto 64 voltas por uma semana aí e anulo todos os meus pecados. Eu vou fumar uma maconhazinha hoje aqui, porque depois eu canto umas voltas aí. O Santo Nome me limpa de tudo. Se você fizer isso apoiado, imaginando que o Santo Nome vai te purificar e faz coisas erradas. Não é que pessoas que fazem coisas erradas na ignorância. Estou falando da pessoa que já é devota. Eu vou fazer tal coisa porque depois eu canto o Santo Nome e eu vou me purificar, porque o Santo Nome está dito nas Escrituras. O Santo Nome te purifica de tudo. Mas não assim nessa jogada, né? Entendeu? Seria muito fácil isso. Seria fácil? Pois não, fala. Demora muito, é uma curiosidade. Por exemplo, uma pessoa que está começando a largar a carne conseguir se purificar dessa energia de se alimentar de carne. Tu quer saber o que... Não entendi. Se demora muito assim para uma pessoa se livrar dessa energia da carne. Uma vez fizeram essa pergunta para a Shila Prabhupada. Essa mesma pergunta. Não falaram de carne, mas de purificar de tudo, né? Leva muito tempo, Shila Prabhupada? Depende. Pode ser 1 segundo e pode levar vidas e mais vidas. Depende só de ti. É que ninguém, todo mundo entra na consciência de Krishna com o pé na frente e outro atrás. Não vamos enterrar tanto aqui, né? Vou ficar fazendo essa coisinha aqui, que isso aqui tá tão bom. Não vou largar agora, deixa mais tarde, né? Segue. Entendeu? Entendi, perfeito. Sétima ofensa. Instruir aos infiéis sobre as glórias dos nomes do Senhor. Nós somos pregadores, nós não somos doutrinadores. Pregador é sim, senta, a pessoa vem. O doutrinador vai na pessoa, não, tu tem que ser devoto de Krishna, tu tem que ser devoto de Krishna. Toma aqui o Bhagavad Gita, vai ler, toma aqui uma japa, tem que cantar, mas eu não quero. Não, tem que... Isso é doutrinador. Nós somos pregadores, nós pregamos a consciência de Krishna. Se as pessoas quiserem, ok, é a liberdade dela. Não se tira a liberdade de... A alma é individual e livre. Ela sempre foi livre. Ela só está presa ao mundo material, mas ela é livre. Então, essa questão de doutrinar, quer dizer, pregar para pessoas infiéis, a força, jogar a consciência, é uma ofensa ao santo nome, uma ofensa grave. Isso todo mundo entendeu, né? Sim. Entendeu, Jachiri? Fica pregando para aquelas meninas lá que não querem saber, tá? Tá bom. Oitava ofensa. Comparar o santo nome à piedade material. Nós falamos há pouco tempo sobre a questão de piedade, né? Isso não tem nada a ver com consciência de Krishna. As pessoas piedosas, elas estão defendendo a própria causa. Elas querem ser reconhecidas como pessoas piedosas. Não tem nada a ver com consciência de Krishna. Não dá para comparar. Não faça essa comparação. Uma pessoa piedosa é tão boa quanto um devoto. Não tem nada a ver. Se fizer isso, você está cometendo ofensa. Claro que você não vai chegar na casa dos outros, tu não é devoto de Krishna, então tu é inferior. Não vamos fazer isso, né? Fale agora. Nona ofensa. Permanecer desatento enquanto se canta o santo nome. Aquela pessoa que... Isso é muito comum de se ver. Muito comum. Uma pessoa pega a japa, eu preciso fazer 16 voltas. Não é assim. Não pode pensar, tem que fazer as voltas, tem que fazer. Não é assim. Você tem que cantar pensando no santo nome. Que você vai sentir isso, senão você não vai sentir nada. Aí você fica, daqui a pouco você perde a atenção, fica olhando.
nossa, essa parede aqui precisa pintar ela. E aí que Hare Krishna, a parede está mal pintada. E está sempre desatento, fazendo outras coisas, olhando outras coisas. O cantar de Santo Nome tem que ser exclusivamente ele que tem que ser feito. Quando você canta o Santo Nome, canta o Santo Nome. Não fica pensando em nada, não fica pensando na vida, nos problemas, e andando pela rua assim, e olhando as vitrines, e cantando Hare Krishna, olhando aquela blusinha bonita ali, que custa só R$ 7,42, puxa, acho que eu vou comprar Hare Krishna. Não dá. Aí é ofensa. Todo mundo entendeu? Sim. Manda. 10ª ofensa: manter-se apegado às coisas materiais a despeito de cantar os santos Outra nomes. coisa que eu vejo bastante, né? Infelizmente as pessoas ficam apegadas ao mundo material, à vida material. Tem mais coisas, vai procurando os primeiros número 1 aí do... Não, já tá. Já achou? É continuação. Já achou? É continuação. Eu tenho um pedacinho de texto só para ele dar uma introdução tá, do que tá. vai ser e depois já entra. Você ficar apegado ao mundo material depois de conhecer tantas coisas, ouvir tantas informações, ouvir tantos Harikatha, mas você continua apegada às coisas materiais, sofrendo por coisas materiais, sofrendo por alguma eventual perda, ou um eventual roubinho que fizeram na tua casa. Sempre que acontece uma coisa ruim, até vou falar isso para... Sempre que acontece uma coisa ruim para qualquer um de nós, sempre, não é de vez em quando, sempre, a culpa é nossa. A gente pode não saber por que aquilo está acontecendo. Eu me lembro que uma vez eu vi um devoto assim, aconteceu um negócio ruim lá e ele botou a mão na cabeça: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Ele estava com bom entendimento. O outro diria: olha só o que a pessoa está fazendo, pessoal ruim. Está estragando a minha vida? Não, ele disse: o que foi que eu fiz? Sempre que alguma coisa dá errado ou é ruim, procure saber o que será que eu fiz. O que será que eu fiz? Nada acontece assim para te prejudicar através de outro. Não, é você que fez alguma coisa. Fala, próximo. Entendeu isso aí? Sim, sim. Antes disso, não é. Pode continuar. 10 regulações adicionais são as seguintes. Primeira: deve-se tentar evitar ofensas contra o serviço ao Senhor e contra o cantar dos santos nomes do Senhor. Está evidente, né? Deve-se evitar ofensa no cantar e no serviço do Senhor. Não se pode fazer ofensa. Não faça, porque a perda é do ofensor e não do ofendido. Segundo item: deve-se evitar a associação com não devotos ímpios. Deve-se evitar a associação o máximo possível. Quanto mais nos associamos com devotos, mais fácil será a nossa vida espiritual. Mais auspiciosa ela será. Se você fica se associando com pessoas comuns, pessoas vulgares, bebuns e etc., prostitutas, semi-prostitutas, assim por diante, semi-prostituta é aquela que casa com um cara rico, viu? Né? Sabe que arrumar um cara rico para casar, né? Essa é semi. Eu que digo, né? Não sei. Próximo. Terceiro: não se deve procurar ter muitos discípulos. Isso é uma coisa que também aparece bastante em todas as escrituras, que não se deve ter muito discípulos. Eu estou tentando seguir isso. Mas é necessário alguns acharyas. E de tempos em tempos é necessário acharyas como o Srila Prabhupada, Narayana Maharaj, que faz uma quantidade imensa de discípulos, porque nessa Kali Yuga, isso é inclusive uma recomendação de Mahaprabhu. Trazer todos que falar do santo nome, levar o santo nome ao maior número de pessoas possível. E começou com Nityananda Prabhu. Ele disse: vai de casa em casa, leva o santo nome. Quando eles levam o santo nome, significa traz a pessoa para a consciência de Krishna, inicia ela, né?
Quarto item. Não se deve dar-se o trabalho de entender muitos livros ou entender parcialmente algum livro específico. E deve-se evitar discutir diferentes doutrinas. Quantas vezes eu falei sobre esse assunto aí? Quantas? Alguém é capaz de dizer? Bah! Toda hora dizendo, não vão ler, não deixa os livros de lado, deixa. Essa tendência intelectual, a consciência de Krishna não é informação desse tipo. A consciência de Krishna é prática, é serviço, é servir, é trabalho prático. Ai. Fala, sonolento. É tu mesmo. Não sei. Deus, isso aí tá claro, né? Quinto item. Deve-se permanecer calmo tanto no ganho quanto na perda. A gente tem que ficar... tem um verso do Bhagavad Gita também que fala bem disso aí. A gente tem que ficar tranquilo em qualquer situação. Porque o que acontece para nós, seja que a gente considere bom ou seja aquilo que a gente considera ruim, a culpa é nossa. Se acontece coisa boa, fomos nós que torcemos. Se acontece... Então temos que ficar calmo, tranquilo. Aconteceu, deixa para lá, porque era a nossa... nós tínhamos que pagar essa continha aí. O que tá me irritando aí, Jéssica? Ficar calmo, Só me tranquilo. atrapalhando. Isso aqui são... Sabe o que é isso aqui, né? É mudra. Muda. Fala. Eu uso os muda para falar. Você não nota, né? Sexto item. Não se deve estar sujeito a nenhum tipo de lamentação. A pessoa, meu Deus do céu, eu estava louco para esse, fiz o concurso, passei no concurso, mas não fui confirmado, e fica se lamentando, qualquer coisa. Não deu. Sétimo item. Não se deve desrespeitar os semideuses nem as outras escrituras. Os semideuses ou as outras escrituras, as outras religiões têm que ser respeitadas. Respeitadas não é você aceitá-las como verdadeiro ou aceitar essas coisas como suas. Respeitar. A pessoa é católica, ela gosta de ser católica, incentive ela, seja uma boa católica, cante o nome de Cristo. Papai dizia, papai não mandava a pessoa, tu canta o nome de Jesus Cristo? Então vai cantar, é bom, dizia ele. A gente tem que respeitar as outras, mesmo que seja uma religião bem frajuta, deixa ela para lá, não precisamos fazer críticas em cima dela. Oitavo item. Não se deve tolerar blasfêmias ao Senhor Supremo e a seus devotos. Quando alguém blasfemar os devotos, a gente tem que agir, tem que defender. Há um caso aí de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ele estava numa ocasião com um grupo dele pregando em algum lugar e houve uma turma que se opôs e queria bater no guru. E aí Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, que naquela época não era ainda um sannyasi, pegou, se vestiu como sannyasi e deixou Bhaktisiddhanta como se fosse um devoto comum, entendeu? E isso na cabeça de... Ele fala isso aí, Srila Bhakti Pragyana Keshava Maharaj, que significa que ele acabou aceitando o sannyasi ali, né? É como se fosse um sannyasi. Foi uma forma de defender o guru que estava num perigo iminente de ser atacado por pessoa, que na Índia tem muito disso, gente que ataca assim, ataca tá brigando mesmo. Vocês conheciam esse episódio? Sim. Conheciam, né? E há vários episódios assim. Então se alguém... A Shiri está lá conversando com as meninas, mas aquele Radhati Maharaj, não sei o quê, tem que defender, viu? A Shiri já sabe, né? Não pode ficar assim quieta, tá? Tá bom. Não, Radhati Maharaj. E quando, tipo, por exemplo, alguém que tu precisa conviver, assim, acaba fazendo uma brincadeira sem graça, assim, no teu... É mau karma teu, né?
Infelizmente, tu está falando do que? Da mãe, do pai, do que é? De irmão? Não, pessoas que eu posso desapegar. Tem tipo, que. coisa de trabalho. Tem que dizer para ela, por favor, não faça isso, né? Porque é uma coisa particular minha, uma religião minha, né? E aí se uma coisa persistir, tu deve tentar se afastar desse local, dessa atividade, né? Eu me afastei muito de muitas coisas, inclusive da minha família, né? Porque eles também faziam chacota, né? No começo, principalmente no começo. Depois não, depois eles ficaram na deles, está tudo bem. 9º item. Deve-se evitar discutir tópicos ordinários relacionados com novelas e ficções. Mas não há nenhum preceito que condene ouvir notícias comuns. Sim, por exemplo, a gente tem que estar informado do que está passando. Eu preciso estar informado, não posso estar desinformado. Todos fazem isso. De vez em quando eu pego, uma vez por dia, eu pego uma rádio, né? TV não, pego uma rádio e escuto as notícias para ver o que está acontecendo, né? Para não ficar por fora, até mesmo para pegar de repente alguma coisa que alguém pergunte e eu já sei o que é. Então, tu pode escutar a notícia, mas não é te ligar na notícia, só para informação. Não precisa ser 3 vezes ao dia, né? Uma basta. Ou ler um jornal, né? Fala. 10º item. E não se deve causar problemas a nenhuma criatura viva, inclusive um pequeno inseto. Essa é uma questão muito difícil, porque nós aqui queremos matar. Nós gostamos de matar. Eu lá em casa eu uso repelente. Por exemplo, cravo repele insetos, mosquitos, essas coisas, né? Bota cravo nos campos. Tem várias coisas que tu pode fazer que são repelentes naturais. Você pode repelir, mas não matar. Você não tem jeito de matar nada. É claro que se essas coisas te atacarem, por exemplo, se caber 1000 na tua mão, tu pode matar. Mas só se te atacarem. Houve um caso, os animais peçonhentos, quando você é devoto sincero, não é fácil, viu, gente? Não pensa que é fácil essa sinceridade. Os animais, nenhum animal te ataca. Canta junto, Hare Krishna. Canta Hare Krishna junto. Canta Hare Krishna junto, não te ataca. Há muitos casos de Bhagavata, principalmente cobra entrando e saindo, não te atacam. Agora, se você tiver qualquer tipo de mente cruel, alguma coisa, aí eles te atacam. Tá vendo? Um caso também com o Bhaktisiddhanta estava assim no alto, assim, os devotos estavam lá embaixo, e aí apareceu uma cobra, mas a cobra ia atacar os devotos. E aí aquela cobra que ataca. Ela vem em direção aos devotos, mesmo é devoto, não era Bhaktisiddhanta, né? E lá de cima ele gritou, pega um pau e mata. Porque salva os devotos primeiro, né? No Bhakti Rasamrita Sindhu, compilado por Sri Rupa Goswami. Sri Rupa Goswami escreveu todas as diretrizes entregues por Mahaprabhu para ele. Ele que colocou tudo. Ele escreveu, mas que são instruções de Mahaprabhu. No Bhakti Rasamrita Sindhu, compilado por Sri Rupa Goswami, disse que a pessoa deve ser muito liberal no comportamento. Muito liberal com o quê? No comportamento. No comportamento. E deve evitar qualquer atividade indesejável. Vão lá as atividades indesejáveis agora. Os pontos positivos mais importantes são que a pessoa deve aceitar o refúgio do mestre espiritual genuíno. Isso já falamos, né? Ser iniciada por ele e servi-lo. Já falamos. Além disso, existem 35 itens no serviço devocional, Vamos lá. que podem ser analisados como se segue. Como o quê? Como segue. Como se segue, tá. Primeiro princípio, Isso. ouvir. Ouvir. Segundo princípio. Cantar. Terceiro princípio. Lembrar. Quarto. Adorar. Quinto. Orar. Sexto. Servir. Sétimo. Ocupar-se como um servo. 8. Ser amistoso. 9. Oferecer tudo. 10. Dançar diante da deidade. Isso está no Srimad Bhagavata, canto 7, né? Que são as instruções de Prahlada Maharaj, né? Para o devoto. Isso é uma sequência natural. Você não pode começar de trás para dentro, você tem que começar ouvindo. Você tem que aprender ouvindo.
muito, ouvir muito e muito. Até o terceiro item é uma fase muito longa, não é tão assim. É uma fase longa. Manda abraço. 11º item. Nós já falamos esse verso, né? Já, né? sim. 11º item, cantar, de novo. 12º, informar. Informar. Se a pessoa quer saber sobre o processo de Krishna, você fala. Esse é o segundo item, cantar, né? 13º item, oferecer reverências. Prestar reverência sempre para todos os devotos. É o que eu falei hoje. Todos os devotos têm que prestar reverências entre si. Tem que começar a aprender a fazer isso. Hare Krishna Prabhu, Hare Krishna Jit, ou Dada, como quiser, né? Só use o Mataji, por favor, né? Mataji não? Não, porque Mataji é... Mãe querida? Não é mãe querida, é mais que isso. Mataji é uma forma que Srila Prabhupada arrumou na época, porque as pessoas... Ele queria criar uma relação muito formal entre os devotos e devotas. Muito formal. Mataji não é exatamente mãe querida. Mata, mãe, assim, de forma informal, é mata, informal. Que nem mãe nossa em português, tá? Mata é mamãe. Mataji é assim, reverenda mãe. É uma mãe assim, muito acima. É tipo assim, a tradução séria seria reverenda mãe. Tá? Por que o Prabhupada fez isso? Porque ele queria que os devotos e devotos não tivessem uma relação tão próxima como eles. Ele notou que eles tinham. Eles eram todos ali, estavam na rua nos Estados Unidos. Sim. Né? Então ele notou que está todo mundo ali. Misturado. É hippie, né? Se Misturado. Então ele quis criar uma maneira formal de relacionamento. Eu acho que nós não precisamos. Narayana Maharaj não fez isso, Siddhartha Maharaj não fez, nem fez. Só o Sr. Prabhupada. Não tem nada de errado, mas a gente, como eu uso uma forma mais informal, é melhor dizer Didi, que é minha irmã, né? E Dada, que é irmão. Ou então, Prabhu pode ser mais. Dada é o quê? Dada. É irmão? Irmão? Irmão. Ou Dada. Então é meu Dada. Dada. Um é Dada do outro. Só para Buda. Dada. 14º, postar-se em respeito aos devotos. Como é que é? Postar-se em respeito aos devotos. Respeitar o que hoje foi uma das primeiras coisas que eu falei aqui, né? É respeitar uns aos outros. Respeitar mesmo, né? 15º, seguir o devoto quando ele se levanta em direção à porta. Quando está no templo, o devoto vai em direção à porta, o outro devoto tem que seguir ele até a porta, como se fosse levar ele até a porta. Então, uma vez que quando o guru vai embora, tem que acompanhar ele. Acompanhar ele até lá. Principalmente com o guru, né? Isso aí. 16º, entrar no templo do Senhor. 17º, Se tem um templo, a gente tem que participar aí nesse templo, né? Não pode dizer, não, eu quero ser devoto de Krishna, mas no templo eu não quero ir. Não, tem que ir. 17º, circunambular o templo do Senhor. Há várias cerimônias de circunambulação, quer dizer, andar em torno do templo. Nem sempre é possível isso, né? Mas aqui no caso não é possível, porque só tem esse lado aqui da frente, né? Tem algum sentido correto para circunambular? Sim, da direita da esquerda para a direita, sempre. Do ponteiro do relógio. Eu ainda não entendi. O que é Horário. Assim, vamos supor, a gente bota uma tula assim aqui, tá? Uma tula assim. Aí fica circunambulando, quer dizer, fazendo volta Circulando ao redor. ao redor. Andar ao redor. Tula assim é sempre assim, nós não vamos ter tula assim aqui ainda. Vamos lá. Ali Eu tá. vou fazer cerimônia para tula assim. Falou, tá falado. Já é. 18º, Tá. ler orações. 19º, vibrar hinos. Cantar hinos, cantar os versos, né? Os versos e os cantos
nossos cantos, nós estamos fazendo, a propósito, estamos fazendo uma postilha, né? É a postilha que posso chamar, né? Um livro de canções. Livro de canções. E aí a gente deve cantar essas canções, né? Vibrar no sentido de cantar. 20º, executar Sankirtana, ou canto congregacional. A consciência de Krishna é baseada no canto congregacional. Esse é um dos nossos itens mais importantes. Eu quero ver se agora no verão a gente faz bastante isso na rua, né? E principalmente em direção à redenção. Por enquanto não podemos fazer por causa dessa pandemia aí, né? O Sankirtan, né? Cantar o Santo Nome congregacionado em voz alta na rua, para todo mundo ouvir. Circungirar a lomba do Pinheiro. A primeira vez que Prabhupada fez isso, os devotos entraram em pânico. Poxa, mas aqui dentro a gente faz, mas na rua, na rua. Depois notaram que aquilo era muito poderoso, muito especial. A gente recebe assim, aquele cantar é algo muito elevado. Você faz um serviço muito especial porque você está transmitindo o Santo Nome para todas as entidades vivas que estão escutando. 21º, cheirar incensos e flores oferecidos à deidade. Não se cheira flores e incenso antes de oferecer à deidade. Muitas pessoas compram incenso e cheiram antes. Se você der incenso cheirado para a deidade, você está cometendo ofensa. Incenso cheirado. Não É a dá. deidade que tira primeiro. Quem cheirar primeiro é a deidade. E o incenso, ele não, tipo, a mentalidade pra gente acender um incenso nunca deve ser pro nosso desfrute, né? Ah, vou acender um incenso. Não, é sempre para fazer puja. Para oferecer para a deidade. Incenso assim, vou acender um incenso para dar um cheirinho para casa, não. Não se faz isso. Ou, vou acender um incenso para trazer dinheiro para cá. Não existe incenso para dinheiro, para amor, isso tudo é bobagem. Todos faltam? Esse vai ser o 22º, então faltam 13. Vamos dar uma paradinha, marca aí pra mim com uma canetinha aí pra gente. Amores, Caio, eu vou Bota esse papelzinho dentro. vou botar aqui dentro e voltar no celular. Tá.